A identidade, ela tem 7 camadas. Uma das coisas que mais tem mexido comigo é que todo dia tem morrido pessoas na Terra e elas não descobrem nada sobre elas. Quando você se descobre, você ganha um poder na Terra. O poder de olhar para uma pessoa e falar assim: você não está vivendo o que você nasceu. 7 camadas para chegar até na barriga e tirar um neném, só para você lembrar. Corta 7 peles. No seu cérebro, 7 camadas. No dia, na semana que Deus criou, 7 dias. Cuidado com 7. Anota o que significa 7. Plenitude. Você vai anotar essas 7 camadas. E vai dar uma destravada na sua cabeça que você não tem ideia. A primeira camada chama projeto. O que significa projeto? Você vai escrever assim, ó: aquilo que Deus fala que eu sou. É a camada 1. Quando você aceita isso, você já destrava a sua vida. Vou te dar uma dica, tá? Você que é pai e mãe. Não queira oferecer profissão ou chamado seu ou frustração sua na vida dos seus filhos. Você vai acabar com a vida deles. Então uma coisa eu te falo com clareza: não entra nessa gincana de tentar resolver a frustração dos seus pais. Conecta direto na fonte, que a fonte que eu te falei, eu te chamei foi para isso. Projeto é a primeira camada. Só o fato de eu aceitar aquilo que ele já falou sobre mim, eu destravo. Só que eu não completo essa camada. Você tem que entender uma coisa: ouvir sobre todas você vai ouvir, mas o segredo está aqui, ó. Apesar de ouvir, se você não tiver experiência, não tiver resultado nela e não encher ela volumetricamente, você não passa para a segunda camada. E assim você não passa para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta. Camada 2, anota aí. Autoimagem. O que significa essa camada? É como eu me vejo. 80% do mundo tem problema com a autoimagem. Eles fingem que acreditam na camada 1, no que Deus falou. Não tem experiência, mas fingem que acreditam. Camada 2, visão distorcida sobre você mesmo. Autoimagem não é você que criou. É a forma que você se vê pelo que as pessoas que você mais confia falou sobre você. Presta atenção numa coisa: às vezes a insegurança do seu pai configurou você errado. A insegurança da sua mãe configurou você errado. E aí o que acontece? Eles depositaram e falaram tanto e você acreditou, porque pessoas de confiança, pega esse código cerebral. As pessoas que você confia, você não pede o passaporte para elas entrarem dentro do seu cérebro. Já está aberto. O mendigo fala assim: ó, tive um sonho, você vai morrer, você vai importar com isso? Não. Agora sua mãe acordou, está sentada lá no sofá. Você não vai sair de casa, né? Se a sua mãe falar que você vai morrer, você vai morrer. Sabe por quê? Porque você aceita. E não quer dizer por ser seu pai e sua mãe, você tem que acreditar no que ele está falando. Sabe o que você tem que fazer? Não é desonra você perguntar para sua mãe e para seu pai a intenção ou por que ela está falando isso. Quem não gosta de pergunta é gente que não tem resposta. Pessoas que você não confia, não forma a sua autoimagem. Só as que você confia. O que seu pai falou, o que sua mãe falou, quem ajudava a cuidar de vocês, o que a sua professora falou assim: você é burro. Você se vê burro. O que você tem que fazer com a camada 2? Equalizar ela com a 1. A forma que eu me vejo tem que ser do jeito que Deus me vê. Terceira camada, autoconhecimento com U. O que é com U? Que diz respeito a você. Autoconhecimento é pular para dentro de você. Pula para dentro, rompe dentro de você, porque quando você romper esse rio, aonde você pisar, você derrama o rio, aí o lugar prospera. Presta atenção numa coisa: essa camada para mim ela é a mais bruta que existe, porque ninguém pode fazer nada por você. Deixa eu te explicar. Na camada 1, Deus fala: você é isso. Na camada 2, seu pai e sua mãe falaram, seu irmão, sua professora: você é isso. Na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer. Romper limite não rompe com palavras. Para romper limite, rompe com ações. Camada 4, anota aí. QI é o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Sua parte química do corpo é o cérebro. QI é quociente intelectual. É um raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina suas tomadas de decisão. Então sim, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treinar ele, você fica sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper nessa barreira? Treinando o cérebro. Ir para a escola foi muito ruim para você, mas foi bom por um motivo, senão você não ia saber nem fazer conta. Mano, pira nisso, os caras nunca conheceram, nunca estudaram o cérebro e Deus falou assim, ó, fala assim, ó, escreve assim: o coração do tolo inclina para a esquerda. Ou seja, se você quer andar só na razão, só nessa camada, você vai ser um tolo. Porque se alguém te bater, você quer bater de volta. Nota a camada número 5. Chama QE.
consciente e emocional, ou seja, sua alma. Fala assim comigo, a alma é dividida em mente, vontade e emoção. Fala assim comigo, quem governa é a mente. Não tem a sexta camada, chama QS, consciente e espiritual. S de inglês, o espiritual, por isso que não tem um E. É a camada do propósito. O se, você vai anotar assim, ó, é um instrumento de dúvida do interlocutor. Quando uma pessoa falar com você e colocar a palavra se, ele está colocando dúvida em você, e se você persistir na conversa, você caiu na dúvida, você provou que está em dúvida. Põe isso na sua cabeça, não adianta ninguém falar nada para você na camada 3, não vai adiantar. Na camada 4 você vai ter que pôr seu corpo para agir, na camada 5 você vai ter que pôr sua mente para governar seu corpo, na camada 6, que é o propósito, você vai ter que ter relacionamento com Deus, e você vai ter que colocar isso num propósito que vai governar sua alma, vai governar seu corpo e vai governar todas as outras camadas. Aí falta só mais um. Não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo. Esse é o segredo da sabedoria. Vai devagar, não para, mas não termine mal. Esse é o segredo. O que é a camada 7? É a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo, o fim é melhor que o começo. Por que o Salomão escreveu isso? Que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. O Salomão de Provérbios é sim um grande homem de Deus. O de Eclesiastes também. O problema é que uma coisa estava no começo, a outra estava no fim. E no fim ele não terminou bem. Então ele fala muita doidura lá. Melhor é o fim do namoro do que o começo. Porque o começo do namoro é bom a todo mundo. Mas o fim do namoro ou é um livramento ou é um noivado. Melhor é o fim do noivado. Porque ou vai ser um livramento da parte dele, ou vai ser o fim de um noivado que vai virar casamento. E o casamento, melhor é o começo ou o fim? Claro que é o fim. O fim do casamento é a morte. Que coisa melhor que existe na vida do que a morte? Depois da morte, vem a vida eterna. E aí o que acontece? O fato de você ficar preso demais em alguma camada, você não consegue vislumbrar a rampa que ele está te jogando. A sétima camada, anota, é plenitude, descanso, desfrute. Anota essas 3 palavras. Então entenda uma coisa. A plenitude é uma camada que chama transbordo, que eu tenho tanta coisa que eu não seguro. Quer pegar o código? Anota. Melhor é dar do que receber. Deus vai te dar as coisas, Ele não quer que você use a sua. Ele vai te dar mais do que você dá conta de suportar, para você transbordar na vida dos outros. A certeza da plenitude é o transbordo. Quando vaza por cima de você, ou seja, é maior que você, significa que você não está segurando e a sabedoria está vazando por fora, afeta todo mundo em volta. O que é esse transbordo? É quando você entende definitivamente que Ele chamou para afetar a vida de todo mundo na sua volta. Entenda uma coisa, o que mexe com o meu coração é que todo dia tem gente morrendo e se descobriu para que nasceu. O segredo está na identidade. Todo mundo que eu vi na Bíblia que descobriu a própria identidade tocou terror na terra. Vou falar uma coisa que vai escandalizar você. Mas tem vários homens na terra que nunca foram da igreja e são plenos e transbordantes. No íntimo deles, eles não rejeitam a Deus, mas eles usam os princípios que Deus instalou na terra. A última camada significa, ninguém precisa me dar nada. Tem um rio aqui dentro, eu solto esse rio. Para destravar as camadas, eu preciso bater resultados, ter experiências. Esse é o segredo.